Você já orou com tanta dor que parecia que a alma estava gritando, mas ninguém ouvia? Já se sentiu ajoelhado diante de Deus, mas com o coração deitado no chão, despedaçado? Tem oração que não sai da boca, sai dos olhos. Tem oração que é silêncio, e ainda assim, Deus escuta. O Pai Nosso não é apenas uma oração, é um reencontro. É um grito sagrado da alma que cansou de se esconder. É a volta do filho ao colo do Pai. Pai nosso, que estais no céu. Pare por um segundo. Respire. Você chamou Deus de Pai, não de patrão, nem de juiz, nem de chefe. Você chamou Deus de Pai. Isso muda tudo. Significa que você não precisa merecer o amor dele. Você já tem. Significa que ele te escuta mesmo quando você não consegue nem explicar o que sente. Significa que o céu não está longe. O céu começa no abraço do Pai. Mas por que estais no céu? Não é para afastar. É para lembrar que o nosso Pai vê além. Vê o que você não vê. Sabe o que você ainda não entende e mesmo assim te ama profundamente. Santificado seja o vosso nome. No mundo que tenta manchar tudo que é sagrado, a oração começa com um reconhecimento. Deus não é um recurso, não é um socorro automático. Ele é santo. Não é alguém que você manipula com palavras bonitas. É alguém diante de quem você se ajoelha com a alma nua. Essa frase é uma confissão e um desejo. Confissão: eu reconheço quem tu és. Desejo que o teu nome, Senhor, seja lembrado, amado e respeitado dentro de mim. Quantas vezes o nome de Deus é lembrado só na dor? Quantas vezes a gente busca a mão de Deus, mas esquece o rosto? Essa oração nos realinha, nos reposiciona. Ela não começa com pedidos, começa com entrega. Venha a nós o vosso reino. Esse é um dos pedidos mais corajosos da alma, porque se o reino de Deus vier, o nosso orgulho cai. O nosso controle é quebrado. O nosso querer cede espaço à vontade de Deus. É fácil pedir bênçãos, difícil é pedir o reino, porque o reino transforma tudo. Nos faz perdoar o imperdoável, amar o que não entendemos, servir quando tudo em nós quer ser servido. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa frase parece suave, mas é uma cruz. É dizer: Deus, mesmo quando eu não entendo, eu confio. É entregar o controle mesmo tremendo de medo. É olhar para o céu e pedir que o mesmo amor que reina lá, governe aqui, dentro de mim. A oração do Pai Nosso não é para pessoas que sabem orar bem. É para pessoas que já não sabem nem por onde começar. Mas ainda assim, se ajoelham. Porque no fundo, mesmo sem palavras, elas sabem. O Pai ainda está lá, esperando. Esperando o dia em que a sua dor vai se transformar em oração. O dia em que o seu orgulho vai cair e o reino vai entrar. O dia em que você vai parar de tentar impressionar e vai apenas confiar. Porque o amor do Pai não precisa ser conquistado. Ele só precisa ser acolhido. E talvez hoje seja esse dia. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quantas vezes essa frase foi repetida automaticamente, como se fosse só sobre comida? Mas o pão dessa oração é muito mais que farinha e água. É sustento, é dignidade, é tudo aquilo que mantém você de pé, mesmo quando a vida tenta te derrubar. É o pão da alma e do corpo. O pão que não vem do esforço apenas, mas da confiança. O pão que não é só físico, é espiritual. Dai-nos hoje, não é amanhã, não é para o mês inteiro, é hoje. Deus não nos ensina a estocar, Ele nos ensina a confiar,
porque o pão de cada dia não é só alimento, é presença, é o cuidado diário do Pai que diz: eu estou com você, hoje, aqui. E se Ele está, isso basta. Mas esse verso também confronta. Quantas vezes pedimos o pão e esquecemos que ele é nosso? Não meu pão, não o pão da minha casa, mas nosso. O pão que mata a fome de um só não é o pão do reino, porque no reino de Deus, ou todos comem, ou ninguém come em paz. Essa frase nos chama a solidariedade, nos lembra que nosso pedido deve incluir o outro, que não basta rezar, é preciso partilhar. E aqui, algo ainda mais profundo acontece. Quando você ora pedindo pão, você admite uma verdade incômoda. Você precisa. Você é vulnerável. Você tem fome. Você depende. No mundo que celebra a independência, Jesus nos ensina a pedir, a dizer com humildade: Pai, sem ti eu não tenho nem o pão. E isso não é fraqueza, isso é liberdade. Liberdade de abandonar o orgulho e confiar na providência. O pão também é símbolo de tudo que é essencial. A paz de cada dia, a coragem para continuar, a paciência diante do caos, a fé que sustenta em silêncio. Talvez o pão que você mais precise hoje não esteja no prato, mas na alma. O pão que nutre a esperança, o pão que cura a ansiedade, o pão que lembra que você ainda é amado, mesmo sem performance. E tem mais um detalhe: o pão é pedido no plural. Isso significa que não se trata apenas da sua necessidade. Você está orando por si, mas também por quem não tem força nem para orar. Essa é a beleza do Pai Nosso. Ele te tira de si e te coloca no corpo. Um corpo que chora, sente fome, carrega cruzes e se sustenta junto. Então, da próxima vez que você disser: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, lembre-se, você está dizendo: Senhor, alimenta meu corpo, mas também minha alma. Cuida de mim, mas também dos meus irmãos. Dá-me o que preciso e ensina-me a partilhar. Porque às vezes o maior milagre é ter pouco, mas ter o suficiente. E isso Deus nunca nega. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é, talvez, a parte mais corajosa dessa oração. Porque não é um pedido simples, é um espelho. Você está dizendo para Deus: Senhor, usa a régua que eu uso com os outros para medir o meu coração. E aí vem o susto, porque perdoar é fácil, até que você tenha algo real para perdoar. Uma traição, uma palavra que feriu, uma ausência que machucou, uma dívida que nunca foi paga, um silêncio que grita até hoje. Quantas vezes a mágoa virou armadura? Quantas vezes o ressentimento te deu a ilusão de controle? Guarda-mágoa parece segurança, mas é prisão. É algema disfarçada de autoproteção. E a oração do Pai Nosso quebra essas correntes. Ela te convida a fazer o impossível: perdoar. Não porque a outra pessoa mereça, mas porque você precisa respirar de novo. Perdoar não é esquecer, não é fingir que não doeu, não é validar o erro. Perdoar é dizer: eu me recuso a viver acorrentado ao que me feriu. Eu escolho a liberdade. Eu solto e deixo Deus cuidar. E ao mesmo tempo, essa oração te lembra: você também ofende, você também fere, você também precisa de misericórdia. O perdão que você dá é semente do perdão que você recebe. Mas perceba o equilíbrio. Perdoai-nos as nossas ofensas. Antes de olhar para o erro do outro, eu reconheço o meu. Antes de cobrar justiça, eu peço graça. Isso é revolução espiritual. Porque o mundo grita: guarde, mas o Evangelho sussurra: solte. Solte a raiva, solte a ofensa, solte a necessidade de ter razão.
Solte até a dor, não para esquecer, mas para viver sem ela te dominar. Há pessoas que pararam no tempo, presas a um acontecimento, a uma mágoa, a um abandono. E Jesus está dizendo: filho, peça perdão e perdoe para voltar a viver. Essa parte da oração é cura profunda, não cura mágica, cura diária. Tem perdão que você precisa repetir por semanas. Tem mágoa que só sai de dentro aos poucos, como espinhos sendo arrancados um a um. Mas cada dia em que você reza isso com sinceridade, um peso cai, uma porta se abre, uma parte do seu coração se reconcilia com o céu. Porque perdoar é fazer as pazes com Deus dentro de você. Não há fé verdadeira sem perdão. Não há amor maduro sem reconciliação. E não há liberdade espiritual enquanto você ainda estiver carregando aquele nome, aquela lembrança, aquela dor, como uma sentença eterna. Deus não te criou para viver como um réu da sua própria história. Ele te criou para viver em paz, com Ele, com os outros, com você. Por isso, quando você disser: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, diga com coragem, porque nesse momento o céu inteiro se inclina para libertar sua alma. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa parte da oração é um grito de quem já caiu e sabe o sabor amargo do chão. Não é um pedido arrogante, é o clamor de alguém que reconhece: eu sou frágil. Porque você pode até parecer forte, mas há tentações que cochicham exatamente onde dói, onde falta, onde você se sente sozinho. A tentação não é só uma proposta de prazer. Às vezes, ela vem disfarçada de afeto, de consolo, de fuga. Ela aparece no momento de fraqueza e oferece atalhos para a dor. Atalhos que parecem solução, mas que te afastam do que é eterno. E Jesus, ao ensinar essa oração, está dizendo: peça ajuda antes de cair. Clame por força antes de se perder. Porque quem ora com humildade, resiste com fé. Não nos deixeis cair em tentação. Essa frase confessa algo profundo. Sozinho, eu não consigo. E tudo bem, porque o céu não exige perfeição, exige rendição. Quem sabe o que é tentação, sabe o quanto o mal é sedutor, mas também sabe o quanto ele destrói. O mal não chega quebrando a porta, ele entra devagar, com promessas doces, com justificativas bonitas, com argumentos inteligentes. E quando você percebe, já está ferido, já está distante, já não reconhece mais o próprio reflexo no espelho. Por isso a oração diz: livrai-nos do mal. Não apenas do mal que está lá fora, mas do mal que mora aqui dentro. Do orgulho, da vaidade, do egoísmo que se disfarça de justiça, da vontade de ser Deus da própria história. Livrai-nos do mal é um pedido de quem sabe que o mal começa pequeno, num pensamento, num ressentimento, num desejo não confessado. E se não for entregue, cresce. E se cresce, corrói. Jesus sabia disso e por isso nos ensinou a pedir: livra-me, Pai, não apenas daquilo que me ameaça, mas daquilo que me seduz. Livra-me de mim quando eu quiser seguir sozinho. Livra-me de um coração que já não ouve mais a tua voz. Livra-me de um caminho sem volta. Essa frase final do Pai Nosso é uma declaração de guerra contra tudo que nos afasta de Deus. É como se disséssemos: Pai, segura minha mão, e quando eu quiser soltar,
segura mais forte ainda. Porque há dias em que a tentação parece mais real que a fé. Há dias em que o mal parece vencer. Há dias em que você vai tropeçar. Mas há um Deus que continua te chamando de filho. Mesmo quando você se suja, mesmo quando você cai, mesmo quando você foge. E Ele está dizendo: volte, eu ainda estou aqui, e eu sou maior que tudo o que te assusta. Você pode cair, mas se levantar é graça. Você pode errar, mas ser perdoado é misericórdia. Você pode ter fugido, mas ainda é tempo de voltar. A oração do Pai Nosso termina com um pedido, mas ecoa como uma promessa. Deus não vai te abandonar, nem na tentação, nem no vale, nem no escuro. Ele é Pai, e um Pai verdadeiro não larga o filho no meio da tempestade. A oração termina, mas a vida continua. E é no amém que tudo se amarra, tudo se entrega, tudo se confia. Amém não é apenas uma palavra final, é uma declaração de rendição. É como dizer: sim, Pai, que seja assim, mesmo quando eu não entender, mesmo quando doer, mesmo quando o silêncio parecer mais alto que a tua voz. O amém não é uma vírgula, é uma âncora. É onde a alma repousa depois de chorar, depois de lutar, depois de pedir. Porque orar o Pai Nosso é atravessar a alma inteira, é começar chamando Deus de Pai e terminar confiando no plano dele. É partir da dor e pousar na esperança, é confessar fraquezas e acolher a paz, é reconhecer as sombras e ser tocado pela luz. A oração que Jesus nos ensinou é um resumo da vida espiritual. Ela começa no céu e termina no coração. Começa com santidade e termina com redenção. Começa com adoração e termina com libertação. E no centro de tudo está o pão, o perdão, a vontade e o reino. Sim, o reino, porque o Pai Nosso não é sobre um mundo melhor. É sobre um reino presente, um reino que começa onde o orgulho morre, onde o amor vence, onde o ego se ajoelha, onde a fé atravessa os desertos. Orar assim é perigoso, porque você nunca sai o mesmo. Ou você repete, ou você renasce. Cada frase desse Pai Nosso é uma chave, cada palavra uma fresta de céu, entrando nas rachaduras da alma. E talvez, depois de tudo, você entenda. Não é sobre palavras bonitas, é sobre verdade, é sobre voltar ao começo, é sobre confiar de novo. E se for difícil orar, tudo bem. Respire, sussurre, fique em silêncio, chore se precisar. Porque Deus não escuta o formato da oração. Ele escuta o peso do coração. E mesmo quando você não tem mais forças para falar, Ele ainda entende o que a sua alma tenta dizer. Por isso, não repita o Pai Nosso por hábito. Ore com entrega. Ore com verdade. Ore como quem está voltando para casa. E quando terminar, não apenas diga amém. Sinta o amém. Viva o amém. Seja o amém. Porque o amém é quando o céu encontra a terra, quando a fé vence a dúvida, quando o coração diz: sim, Pai, eu confio. E nesse instante, você não está mais orando, você está vivendo a oração. Se essa mensagem falou o seu coração e você acredita que pode tocar outras vidas, deixe o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a fé e transformam a vida de dentro para fora. E lembre-se de compartilhar este vídeo com aquela pessoa especial que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos ser a mudança que o mundo precisa. Que Deus abençoe poderosamente você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.